Graça de Deus está em Blumenau, localizada na Rua Amazonas 455, bairro Garcia, próximo à Fonte Luminosa. Atenção para a nossa agenda semanal. Quarta-feira, a família no altar de Deus, às 9h15 e às 19h30. Sexta-feira, cura e libertação total, às 9h15 e às 19h30. No domingo, o culto de ensinamento, às 8h e às 19h. Igreja Internacional da Graça de Deus. Olá, amigo, tudo jóia? Venho chegando aqui com Blumenau na Graça, é o nosso encontro, é o nosso horário, é o momento em que uma porta se abre para Blumenau, Santa Catarina, levar o evangelho também aí além das paredes da igreja, não é? Levando tanto para a nossa TV, meu muito obrigado, já estamos aí com muitas edições, como também levando para a internet, né? Pelas minhas redes sociais. Saiba você que todas as mensagens exibidas aqui, eu deixei um espaço exclusivo separado para você poder rever, indicar e até compartilhar. Você pode conferir o link aí na sua tela. Tá bom assim? Hoje, amigos, a mensagem foi registrada no dia 17 de julho de 2022. Que dia memorável foi, viu? Eu digo assim porque foi o dia do meu aniversário e teve também os momentos de muitas emoções. Que dia bonito Deus nos deu. Mas quanto à pregação, o Senhor nos deu uma mensagem muito forte também relacionado às pedras no caminho. E a seguir você verá e ouvirá essas lições ou essa mensagem, tá bom? As pedras no caminho. Caneta e papel na mão, anote, pegue nota e depois na sequência eu volto aqui e conversamos um pouquinho mais. Deus te abençoe e até já. Bem-vindo todos à casa de Deus. Sabe que ontem, além do encontro da juventude, teve um momento que eles fugiram do roteiro, irmão, e ainda cantaram parabéns pro Sodrezinho aqui, né, irmão? Bom, Jesus abençoe. parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa pra alegrar nossas almas. Pastor Sodré faz anos, uma salva de palmas. Glória a Deus! Louvado seja o nome de Jesus! Parabéns, pastor! Obrigado. Rapaz, estou com 42 e não conhecia esse pedaço dos parabéns. Irmãos, meu muito obrigado. Obrigado quem apareceu no vídeo, obrigado também por quem não apareceu. Olha, meu abraço, meu carinho. Então, esses dias agora, no último dia 14, completei 3 anos em Blumenau, como o vídeo disse. E amanhã, dia 17, eu completo 42, como o obreiro Paulo ali lembrou. Agora com rostinho de 21, pronto. Louva a Deus pela vida de cada um. Ali está minha esposa, aqui adiante é a minha filhota, essa de azul correndo ali é minha filhota. Você vê que ela já está bem ambientada. E agradeço o carinho de cada... Obrigado, meu amor. Ela gritando, feliz aniversário. E obrigado ao carinho de cada irmão. Receba meu abraço, aquele abraço caloroso, como foi a mensagem número 1 pregada aqui. A gente já se aproxima da mensagem número 500, não é? Agradeço aos amigos que dividiram o microfone aqui no altar, como também às pessoas que não assumem o microfone, mas registram também o carinho. Meu muito obrigado e que Jesus te abençoe rica e abundantemente. Amém, gente? Antes de prosseguir, não sei como é que está o roteiro, mas me dê mais 1 ou 2 minutos antes de prosseguir. Quanto ao dia de hoje, Restart, sabe que passa assim flashes
pela minha mente, sabe? Hoje eu tenho 42, mas quando eu era um tanto mais novo, eu pude também ser evangelista, ser obreiro e ser líder de jovem. Teve uma época que tiveram a coragem de me colocar de líder jovem. E assim fiquei por uma temporada, foi um período de muito aprendizado. Aí depois, um pouquinho mais crescido, eu tive a oportunidade de apresentar o programa jovem. Eu não sei se você acompanhou aquele tempo, mas era o programa de música da emissora e foi assim, sabe, eu compartilho com você uma lição de vida, porque eu não estava em evidência, não, pelo contrário, na minha simplicidade, na minha humildade, eu, apesar de nascido em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, eu, depois de mais crescido um pouco, estava morando no interior, estava morando já em Rondonópolis, Mato Grosso, e dali, resumindo um pouquinho a minha história, num pretexto de eu ir ajudar nos crachás, fazer os impressos da sede, eu fiquei lá cerca de uma semana. O pastor estadual tinha requisitado alguém para poder fazer isso. E eu fui na missão de simplesmente aproveitar ali o pouquinho que eu sabia e atualizar o crachá dos cooperadores. Eu fiquei um dia, fiquei 2, fiquei 3, fiquei 4, fiquei 5. Você não me acredita que eu fiquei? Você não me acredita que eu fiquei? E ali fiquei, me tornei um interno da igreja. E isso aí eu já tinha uns 18 para 19 anos. Com 19 eu pastoreava já minha primeira igreja. 19, quase para 20, eu comecei um programa na televisão, ainda local, em Cuiabá, Mato Grosso. Não tinha mega estrutura, era na raça, era na simplicidade. A gente não podia nem abrir muito assim a câmera, porque não tinha cenário. Era meio que um quadro nas costas da gente. Então a gente filmava tipo 3x4, uma imagem bem fechada, porque não tinha nem cenário. Mas ali a gente começou na raça, e fez um programa, e fez 2, e fez 3. A verdade é que quem começou esse programa foi o pastor estadual. Ele fez 2 ou 3 edições no máximo, e então depois ele me procurou e falou: Sodré, sabe quem é que vai fazer o próximo? Eu falei: não estou, nem imagino. Ele falou: é você. Nunca tinha sido apresentado às câmeras e estava lá eu fazendo e apresentando aquele programa. Você acredita que pela misericórdia de Deus o programa começou a ganhar audiência? Isso ainda lá em Cuiabá, Mato Grosso. Você acredita que pela misericórdia de Deus o povo da cidade começou a assistir com força? Você acredita que aquele tempo, aquela estrutura, recebemos os renomados cantores da música gospel? E quando tinha algum evento na cidade, o organizador do evento levava o cantor 0800 lá para o estúdio para a gente poder fazer a pauta e, claro, convidar que ele estava na cidade. E começou a ser aclamado o programa, naquela simplicidade, ninguém tinha uma estrutura global não, numa grande simplicidade. E você não me acredita que teve uma época que o missionário foi fazer missão lá, em Cuiabá, Mato Grosso? Eu estou apresentando o programa e não sabia que lá no escritório do meu pastor, quem é que estava assistindo o programa? Chuta, missionário Soares. Dias depois, ele falou com o meu pastor: sabe aquele rapazinho que estava apresentando o programa, que eu vi aí no teu escritório? Ah, o Sodré, sei sim. Manda ele vir para o Rio de Janeiro, que eu quero ele aqui. Ai, meu Deus. Pensa em alguém que tremeu as bases. Caramba, a gente fazia ali na raça, não tinha uma mega estrutura, não tinha jornalismo, não tinha domínio de câmera, não tinha oratório. O que aprendi foi ali, na raça. Anos depois, ou meses depois, estava eu apresentando um programa em rede nacional. Imagina. Mas daí, uau, puxa. E o Sodré, acredite, de coração, o Sodré continuou com o pé no chão, como até hoje eu tento manter os pés no chão. Talvez alguém de longe pensa: puxa, como é glamuroso, puxa, que legal. E de fato era e é muito legal conhecer esse universo. Porque aí agora era a rede nacional. Incrível, né? Alguém estava lá atrás das malhadas, sem querer expressão, só fazer o do dia a dia. Então aqui eu primeiro dou uma lição para cada jovem: faça o seu melhor
mesmo que pareça que você não esteja sendo notado. Dê o seu melhor. Porque quando Deus quer abrir a torneira, não importa se você não é o maior da casa de seu pai. É só você lembrar da história de Davi. E Davi era o menor e não era o mais velho. Ele era o menor da casa de seu pai e Deus quis honrá-lo. Não sei para quem vale, mas poderia dizer um tanto ainda da minha história. Mas resumindo um pouquinho, para não te deixar tão tarde hoje, pastoreava na TV. Porque quando eu fui para o Rio de Janeiro, eu entreguei a minha igreja, apesar de um rapaz novo, eu já era pastor titular de igreja, eu já era professor da escola dominical, da escola bíblica, a grade, então já tinha minhas tarefas. Mas quando eu fui chamado para a missão no Rio de Janeiro, deixei tudo para trás, para poder atender essa chamada na televisão. Fiquei na televisão cerca de 7 anos. Mas, em oportunidades, eu dizia para a diretoria e próprio missionário: estou na televisão por obediência, estou fazendo da televisão como se fosse a minha igreja. Entre um musical e outro, descia além e pregava. E falava, e evangelizava, ali era a minha igreja. E teve um dia que eu compartilhei isso com o missionário: olha, estou muito feliz com a oportunidade de estar na TV, mas só quero que o senhor saiba, o tempo que for necessário, mas só quero que o senhor saiba que eu ainda tenho coração pastoral. Passou um tempo e a oportunidade chegou. Foi quando eu conheci Santa Catarina. Fiquei primeiro em Criciúma. Um dia ele me chamou na sala dele. Apesar de Santa Catarina ser um estado muito belo, eu não tinha morado ou somente visitado quando menino, Penha, Beto Carreiro. E nada mais do que isso. Me chamou na sala e falou: seu Sodré, eu tenho uma missão para você. Eu falei: é mesmo? Tem. Você vai lá para Criciúma. Foi onde eu fiquei 7 anos. Falei com a esposa: olha, poderia ser uma sala pequena, com 6 cadeiras, eu iria feliz da vida. E Deus fez mais do que eu pedi, do que eu pensei. Alguém talvez já conheceu recentemente a estrutura de Criciúma, mas lá nós tivemos a graça de ser um templo próprio, e por ser um templo próprio, a igreja investiu o que merecia, a ponto de ter 1000 poltronas, a ponto de ter departamento de televisão, a ponto de naquela época ter quase 30 funcionários. E eu olhei para aquilo, quando cheguei na igreja, falei: Jesus, se fossem 6 cadeiras, eu iria feliz da vida. E aqui eu compartilho um segundo mistério da fé. Quando você tem os pés no chão, Deus jorra mais. Você entende ou não? Deus jorra mais. E eu digo para você, abrindo o coração, aproveitando a ocasião, aproveitando o momento de reflexão, se alguém pensar: pastor Sodré, 1000 cadeiras fazia sua cabeça, olha, para quem me conhece de perto, não faz não. Se fossem meia dúzia de cadeiras, eu iria com o mesmo amor. Quem me acompanha um pouquinho mais de perto sabe que os cultos de dia, para eu faltar, eu tenho que ter um compromisso, uma atividade importante. Sabe por quê? Porque eu faço força para manter os pés no chão. Porque quando eu mantenho os pés no chão, o Senhor abre as torneiras. Você entende? Vaidade zero. Se Deus abrir e descortinar com mais vitórias, claro que eu vou pôr o sorriso nas orelhas. Mas eu repito, segunda lição de hoje: pés no chão. Em tudo que você for fazer na vida, seja no assunto igreja ou qualquer outro assunto, mantenha os pés no chão. Fiquei quase 7 anos em Criciúma. Visitei vocês aqui em Blumenau, 7 de setembro de quase 4 anos passados. Quem estava naquele culto? Levante a mão assim. E eu vou te contar uma, pode parecer que eu estou sendo crente demais.
Mas eu pisei os pés aqui, claro que eu não compartilhei isso, que pode ficar estranho. Mas eu falei com o irmão que veio me acompanhando, que veio louvar, você deve lembrar dele. Eu compartilhei com ele, irmão, e ele é de lá, né? Falei, irmão, não sei se você vai entender o que eu estou dizendo, não. Mas eu estou achando que eu vou voltar. Isso foi em setembro, mês 9. No mês 7 do ano seguinte, estava vindo eu de Malicuia, voltei mesmo. E voltei no mês de julho, esposa grávida, eu pensando que ia ter um segundo criciumense. Chegamos em julho, e Deus me deu a graça de ter um blumenauense, nasceu em dezembro. E glória a Deus. Encurtando um pouco a história, 3 anos se passaram, e olha, publicamente eu digo meu muito obrigado, Jesus te abençoe. Estamos felizes, e volto a dizer, sem nenhuma demagogia, se fossem 3, 4, 5, 6 cadeiras, você me veria muito feliz. São mais de 6, ainda são pessoas carinhosas como você. Aí me deixa mais feliz ainda. E aplauda Jesus bem forte. Eita glória. Aí me deixa mais feliz. Jesus é bom. Completei nada. Completa é hoje. 18 aninhos, você sabe disso, né? É um pouquinho mais, né, irmão? Completando é 42, e com a graça de Deus, com o rostinho, como que é que eu combinei com o obreiro Paulo? De 21, pronto, com o rostinho de 21. Deixa eu massagear o ego do homem, né, irmão? Mas bem-vindo todos, e Deus nos dará uma boa reunião. Amém, gente? Eclesiastes, e qual é o capítulo? É o 3. Nós vamos a partir do verso 1. Eu imagino que você já tenha ouvido falar desse capítulo 3 de Eclesiastes. É o capítulo que fala que há tempo para todas as coisas. Tudo na vida tem o seu tempo determinado. O texto ele é muito forte. E eu começo lendo o verso 1. Até recomendo você fazer a leitura depois completa do capítulo 3. Eu devo chegar até o verso 8. Basta para a lição de hoje. Verso 1 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. O livro de Eclesiastes usa muito essa expressão, debaixo do céu. Então, tudo que fazemos aqui embaixo, está falando das coisas terrenas, tudo tem o seu momento e o seu propósito. Verso 2. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar e há tempo de arrancar o que se plantou. Quem é da agricultura vive muito isso todo dia. Há tempo de matar, há tempo de curar, há tempo de derribar, há tempo de edificar, há tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de saltar, tempo de espalhar pedras, e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, e tempo de afastar-se de abraçar. Parece engraçado, mas a quarentena ensinou isso, né, irmão? Houve um tempo que até um aperto de mão a gente fugia, né? Puxa vida. Há tempo de buscar, e há tempo de perder, até de perder está na lista. Há tempo de guardar, e há tempo de deitar fora, não ficar só entulhando, não. Há tempo de rasgar, e há tempo de coser. Coser é costurar. Tempo de estar calado, e tempo de falar. Tempo de amar, e tempo de aborrecer. Tempo de guerra, e tempo de paz. Você perceba, irmão, que só essa leitura já daria uma boa mensagem. É ou não é verdade, irmão? Falando sobre o que, pastor? Mas você verá que a mensagem vai fazer uma curva já já. Sobre o que, pastor? Sobre obedecer o tempo, irmão. Saber que tudo na vida tem o seu tempo determinado. Só que o problema é que às vezes a gente não obedece o tempo.
É aquela que tem um bolo lá no forno, mas direto está abrindo. Ô, gente, não deu tempo ainda. Calma, Beth. Ou seja lá qual for o nome. Às vezes está lá direto e abre forno, e fecha forno, e fecha o forno, e abre forno e tal, numa pressa. E a verdade é que nem sempre a gente quer aguardar o tempo certo. Não é verdade? Às vezes alguém fica atucanado, apressado, querendo que as coisas nasçam e aconteçam antes do tempo. E isso é problema. Vamos falar, por exemplo, de um bebê. Um bebê, dependendo do quão antes do tempo ele nasce mais enfraquecido, você sabe da coisa. Às vezes o pulmãozinho não está tão forte, às vezes o corpinho não está tão forte, e em alguns casos, talvez aqui tenha um tanto que tenha nascido antes, né? E em alguns casos, precisa de cuidados médicos por um tempo, não é bem assim? E sai de fato da barriga da mamãe, mas fica numa UTI, há casos, né? E fica numa UTI debaixo de observação, por quê? Porque o corpinho do nenê não está forte ainda para ganhar alta. Você já viu casos assim? Já ou não já? E tem casos especiais de que alguns nascem um tanto antes, mas com a graça de Deus já tão forte, já sai da barriga da mamãe num berreiro, não tem uns assim? Vão, soltam uns glória, os nossos dois lá em casa, mas soltaram uns glória, umas rajadas de glória já, quando saíram da barriga de mamãe. E glória a Deus por isso aí. Então há tempo para tudo, repete isso, há tempo para tudo. Não queira colocar a carroça à frente dos bois. Não queira se antecipar. Tudo, irmão, até mesmo, pode parecer estranho, pastor, falar isso aí. Você viu no verso 6, tempo de perder. Até de perder, irmão, há tempo. Você sabe que até no tempo em que as coisas não vão bem, em que as coisas não acontecem a contento, da forma que a gente esperava, dali a gente tira também lições. Dali a gente tira também aprendizado. Alguém poderia dizer, puxa vida, se desse para eu recomeçar o dia de hoje, pois não dá, porque aquele dia, talvez mesmo que não tenha sido tão bom, foi um tempo de lição, de aprendizado. Entende o que eu estou falando, sim ou não? Já ouvi uma vez um freteiro dizer bem assim, puxa, antes eu ter ficado em casa hoje do que ter saído, porque o frete que ele foi fazer não pagou a batida que ele fez com o caminhão. Entende ou não? Ficou no vermelho. Então ganhou o frete, mas num momento de deslize, num momento de bobeira, encostou o caminhão, sabe lá em qual direção, e o valor para consertar o caminhão ficou maior que o valor do frete. Talvez a pessoa diria, puxa, quem dera eu tivesse ficado em casa, eu teria economizado, não teria entrado, mas não teria saído. Aí a gente fica se doendo, irmão. Faz isso não, há tempo para todas as coisas. Eu sei que ninguém gostaria de passar por um tempo de ter um prejuízo. Ninguém gostaria de passar um tempo em que o bolso sinta. Ninguém gostaria, mas em aspas, mais uma vez eu digo, que em tudo isso tiramos lições. Tudo isso gera para nós aprendizado. E se eu abrisse o microfone aqui, para você fazer algum comentário, vai ver você mesmo já tirou lições de tantas coisas nessa vida, sim ou não, gente? Já tirou tantas lições. Pois é, apesar do assunto ser tão poderoso, e apesar de ter vários pontos para tratar, curiosamente falando, eu quero falar do verso 5. Talvez o verso 5 foi um que você saltou os olhos e nem prestou tanta atenção, mas é ele que a gente concentra hoje. Olha o 5 de novo, vamos lá? Olha o que diz. Tempo de, pode ler comigo? Tempo de espalhar pedras e tempo de, que mais, gente? Ajuntar pedras. Pastor, está aqui a mensagem? Acredite, está. Vamos de novo? Vamos ler? Vamos lá? Há tempo de espalhar pedras e há tempo de ajuntar pedras. Repito, talvez passando o olho, um pregador saltaria essa parte e leria outro.
como por exemplo, de abraçar e afastar de abraçar, como de sorrir ou como chorar, são temas que, em aspas, geraria até mais comentários. Mas hoje, por inspiração divina, a gente vai no começo do 5. Há tempo de espalhar pedras e há tempo de ajuntar pedras. E é aqui que começa, de fato, a nossa lição. Abra a tua Bíblia, por favor, em Josué capítulo 4. Então, pastor, sobre o que estamos falando hoje? Estamos falando isso aqui. Há tempo de ajuntar pedras e há tempo de espalhar pedras. Josué, está lá mais para o começo da Bíblia, o capítulo é o 4. E o versículo será a partir do 1. O personagem principal é o próprio Josué e alguns dos seus amigos que eu te explico quais eram. Verso 1. Sucedeu, pois, que, acabando todo o povo de passar o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: tomai do povo 12 homens, de cada tribo um homem, e mandai-lhes, dizendo: tomai daqui, do meio do Jordão, do lugar do assento dos pés dos sacerdotes, 12 pedras, e levai-as convosco a outra banda, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar essa noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, de cada tribo um homem. Sabemos que eram 12 tribos. E disse-lhes: passais diante da arca do Senhor vosso Deus, ao meio do Jordão, e levante cada um uma pedra sobre o seu ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel. São 12, já sabemos disso. Para que isto seja por sinal entre vós, e quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: que vos significam essas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão se separaram diante da arca do concerto do Senhor, passando ela pelo Jordão, separaram-se as águas do Jordão, assim que estas pedras serão para sempre. Tem hábito de grifar, grife isso aqui, ó. Serão para sempre, por memorial aos filhos de Israel. Vai entendendo, irmão, aqui é um pouquinho da história. A Bíblia diz que o povo de Deus vinha caminhando e caminhando e caminhando, e não foi a primeira vez, porque teve uma vez anterior que aconteceu a abertura do Mar Vermelho. Conhecemos a história. Mas essa história aqui não foi o Mar Vermelho, não, foi o rio. Qual foi o rio? O Jordão. O povo de Deus vinha caminhando, semelhante ao caso lá do Mar Vermelho, e a Bíblia diz que quando o povo chegou ali na beira do rio, com a arca da aliança, que representa a presença de Deus, diz a Bíblia, olha, irmão, o que aconteceu com o rio Jordão? O rio se abriu, irmão. Diga daí, uau, o rio se abriu, irmão. O rio se dividiu em dois, parecida a história lá do Mar Vermelho, que a gente acaba conhecendo um pouquinho mais. Dividiu em dois, e o povo passou a pés enxutos. Você diga amém. Deus abriu o caminho do povo no meio das águas. No meio das águas, Deus permitiu com que o curso das águas fosse interrompido para que o povo dele passasse. Esse Deus é tremendo, né, irmão? E às vezes a gente fica ansioso, preocupado. Ai, meu Deus, o que vai ser de mim? Deus abre caminho onde não tem, irmão. Deus abre caminho, vai recebendo, recebe, crente. Deus abre caminho onde não tem, gente. Deus faz isso aqui. Vai ver se você fica naquela de bem matemático. Espera lá, sobe 9, desce 9, sobe 9. Ai, meu Deus do céu, é só um milagre. Pois é, e Deus faz milagre. Amém, gente? Deus faz milagre. Irmão, Deus abre a torneira lá em cima e acabou, se resolveu o negócio. Aí você vem de cá só recebendo o refresco do alto, né, irmão? E vai dando uns glória, como diz algumas canções, porque o Senhor respondeu suas orações. Então, voltando ao que nós estamos falando, qual é o verso 5 lá de Eclesiastes que a gente leu? Vamos ver se você tem boa memória. Sobre o que nós falamos, de que há tempo de espalhar pedras e há tempo de
juntar pedras. Sobre isso aí é o nosso tema principal de hoje. Aí eu te trouxe nesse texto de Josué 4 de propósito, porque Josué orientou, por obra de Deus, ao povo. Ele escolheu 12, e esses 12 foram escolhidos de propósito. Por que 12? 12 para aquele povo representava muita coisa. Representava os 12 filhos, as 12 tribos de Israel. O Jacó, que se tornou Israel, ele teve 12 filhos. E então, esses 12 filhos, tornou-se o que a gente chama de 12 tribos de Israel, explicando um pouquinho só da história. E então, pediu o Senhor, através de Josué, escolha um de cada tribo. E cada um dos 12, o que é para fazer, gente? O que é para fazer, gente? Ajunte pedra. Cada um dos 12 é para pegar pedra. E pelo contexto, não era pedrinha assim de aquário não, irmão. A orientação foi para pôr a pedra onde, gente? Era um pedrão, irmão. E colocaram ali sobre os ombros e obedeceram. Então vamos lá, vamos entender. Há tempo de espalhar pedras e há tempo de ajuntar pedras. Pastor Sodré, para que as pedras? Aí é bom você lembrar do que está escrito no verso 7. Para que as pedras? Só para dar trabalho para os homens? Descansando, carregando pedra, como diz o ditado? Não! Olha o verso 7, irmão, final dele. Então o 6 pergunta, o que significa essas pedras? Se alguém perguntar um dia, verso 7 diz, que as águas do Jordão se separaram e passou o povo de Deus no meio do Jordão. Final do 7, assim essas pedras serão, o que diz lá? Te recomendei grifar, para sempre, por memorial, que coisa linda, aos filhos de Israel. Diga amém, gente. Então qual era o significado daquela pedra, irmão? Qual era o significado da paz de Deus para eles juntarem aquelas pedras? Qual era o significado? Como um memorial de que um dia Deus abriu caminho no meio das águas. Era um memorial. Vamos entender o que é memorial? Para ficar fresco na lembrança, para ficar fresco, vamos copiar na memória do povo, de que um dia o Senhor abriu caminho onde não tinha. Aleluia, diga amém, né? E qual era, irmão, a demonstração de tamanha graça? As pedras. Aquelas pedras eram demonstração de tamanha graça. Então aqui eu vou lhe perguntar, e aqui que vai endereçando a nossa mensagem. O que a gente faz com as pedras do nosso caminho, viu, irmão? O que você tem feito com as pedras do teu caminho? Porque tem gente que com as pedras do caminho, irmão, fica bicudo desse tamanho assim. Fica amargo, fica azedo, fica de poucos amigos, sabe? Às vezes faz questão de mostrar que está contrariado. Sabe aquela pessoa que você até pergunta o que foi? Nada não. Caramba, tá na cara que o negócio não tá legal. Puxa vida. E fica naquele azedume dos infernos o dia todinho, irmão. Já estraga o dia de alguém logo de manhã. Isso não tá certo não. Então a pergunta é, o que você tem feito das pedras do caminho? Saiba você que até as pedras que você encontra no caminho, elas poderão ser, vamos copiar aqui a palavra, um memorial, irmão. Diga daí, amém, Jesus. Elas poderão ser memorial. Aquelas lambadas que você levou da vida, aquelas cicatrizes que te faz lembrar que machucou, mas que agora a cicatriz fechou. E você diga amém, a cicatriz fechou. E por qual cargas d'água fica às vezes alguma manchinha pelo corpo? Ah, irmão, é um memorial. É um memorial. Eu tenho algumas pelo corpo, apesar de não ter sido uma criança arteira, mas eu tenho algumas pelo corpo. Tenho uma num dedo. Irmã, eu brincando com um parente, e daqui a pouco estou eu empurrando a porta de um lado e o parente empurrando do outro. Não é que a porta veio contra mim, macetou meu dedo, irmão, mocinho de tudo. Devia ter 13 anos de idade. Macetou o dedo, ai, que dor, tá doendo de novo. Eu tenho um outro que eu fiz uma arte, talvez se eu abrir o microfone aqui, vai ter muita arte para ser contada, né? Tem um outro, irmão, eu estava com uma fita, dessas fitas que tem textos sagrados e tal, não era de outra natureza, eram textos sagrados,
Só que aí quando eu amarrei, a fita ficou um pouquinho descosturada. Você sabe o que eu estou dizendo, né? Aquelas fitas, elas desfiam. Aí eu tive uma brilhante ideia, só que não. Falei, tá desfiado, tá feio. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pôr fogo. Mas é um bobó. Ô irmão, se eu pudesse voltar atrás, estava melhor desfiado. Ô irmão, o fogo pulou e me queimou, irmão. Ai Jesus, está doendo de novo. O fogo pulou, irmão, e depois eu olhei para a fita e falei, mas tem um bobó mesmo. Era melhor ter deixado o negócio desfiando do que isso aqui. Aí eu tenho uma marca ainda aqui assim. O relógio às vezes esconde, mas hoje, não sei por qual razão, acho que devo estar ficando velho, eu esqueci o relógio. Aí pulou e queimou. Por que eu estou lhe contando essas coisas? Porque, enfim, tem certas coisas que virão para a sua memória. Ao caso de uma cicatriz, eu lembro da história, eu lembro que doeu, eu lembro que queimou, foi uma queimadura séria, sabe? Ficou uma marca maiorzinha um pouquinho. Eu lembro dessa queimadura, mas hoje, vamos ver, hoje não dói mais. Diga amém, gente, hoje não dói mais. Então talvez você tenha assuntos também que ficaram marcas. Só que, irmãos, pegue essas pedras e levante um memorial. Pegue essas pedras e levante um memorial. Diga amém, repete isso aqui. Pegue essas pedras e levante um memorial. Pegue essas pedras. Em vez de ficar chorando as pitangas, vai ver alguém aí, eu tinha 2 esperanças de ser rico. Primeiro, uma herança, não tive. Segundo, casar com homem rico, não tive. Ai, meu Deus. Pegue essas pedras e levante um memorial. Vai firme, irmão, tem o nosso apoio. E você deve lembrar que hoje, a nossa oração logo mais será por, você deve lembrar, sabedoria administrativa. Que Deus te dê cabeça boa para administrar aquilo que vem na sua mão. Amém? Deus dá, irmão. Deus dá sabedoria. Aí alguém diz, pastor, mas é tão pouco. Então dá mais sabedoria, Senhor, para ele administrar o pouco que tem. Deus dá, gente? Tá? Pastor, é muito, não sei nem no que investir. E vida dura, né? Deus dê sabedoria também, porque tem gente que se perde no muito. Tem ou não tem? Ela vê dinheiro na conta e fala, esse dinheiro nunca vai acabar. E o ditado diz, dinheiro na mão é vendaval. A pessoa nem vê para onde foi. Então daqui a pouco a gente fala mais a respeito disso. Mas qual é o tema de hoje então, irmãos? Há tempo de juntar pedras e há tempo de espalhar pedras. No que estamos falando hoje, é um tempo de juntar. Então as pedras do Jordão foram pegadas todas. Pegas todas? Não. Como é que foi? Quantas pedras? 12. Até a quantidade de pedras, você tem que saber quantas você leva. Tem gente que começa a levar as pedradas da vida, mas leva muito, irmão. Aí a bagagem fica pesada. E era 12 para 12 pessoas. Então cada um levava quantas? Uma pedrinha, irmão. E tem gente que está levando um caminhão de pedra, irmão. Aí termina o dia moído, entende ou não? Termina o dia moído, irmão. Por quê? Porque está carregando pedra demais. Você tem que ter uma dosagem. Não pode ser assim. Tem que dosar até a quantidade de pedras que você pega. Aí é bom você lembrar da história de Davi. Olha como isso faz sentido. O Davi derrubou o gigante Golias de que jeito, irmão? De que jeito, gente? Com uma pedrinha. Mas quantas pedras ele pegou? 502? Então 45? 30? Quantas? Ele pegou 5, irmão. Então dosa até a quantidade de pedras que você vai pegar. Porque tem gente que carrega pedra, mas carrega pedra aqui, ó. Entendeu não? Carrega pedra, irmão, sabe? Fica ranzinza, fica chato. Vamos falar a verdade, vamos falar mais rasgado, né? Tem gente que fica azedo, irmão. Todo destruído por dentro. Por quê? Porque não está sabendo carregar as pedras de modo certo, está se cansando. E Jesus falou, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, a sobrecarga não deve ser levada, não pode. Amém, gente? Não pode. Conta-se uma história, vai ouvindo essa, conta-se uma história
de um cidadão que foi convidado por Deus a levar 3 pedras até o alto monte. Convidado por Deus, é uma história. E ao longo desse trajeto, ele, claro, Senhor, puxa, fazer algo para o Senhor é demais. Sim, perfeitamente. Ele colocou na carroça dele as 3 pedras e falou, conta comigo, prazer em servi-lo. Ele começou então a viagem dele. Em um certo ponto do caminho, ele encontrou um amigo, falou, rapaz, para onde você está indo? Eu estou indo lá para o alto monte. É? Rapaz, eu preciso levar essa pedra aqui lá para cima, você me ajuda? Mas é claro, eu já estou indo, coloca aí no meio das outras 3, e lá em vez de 3, agora eram 4, ele continua a viagem, ainda está mais leve, tudo muito bom, obrigado, lá para as tantas, ele encontra outro amigo, eita, que duro ter muitos amigos, esse outro amigo, rapaz, você está indo para onde? A história se repete, eu estou indo lá para o comedor, mas não acredito, mas rapaz, faz tempo que eu estou querendo levar lá para cima, essa sacola aqui, ó, você me ajuda? Mas é claro, eu estou indo para lá. Resumo da ópera, irmão, ele jogou para dentro da carroça um peso que ele não devia carregar, então ele ficou sobrecarregado, aí continuou puxando a carroça, daqui a pouco começou a murmurar, começou a reclamar, mas não é possível que Deus quer isso para a minha vida, Deus mandou ele levar isso tudo de coisa, irmão? Entende a lição? Deus mandou ou ele está levando por conta própria? Sabe o que a Bíblia diz? Levai cada um as suas cargas, não é mensagem de hoje, mas o mais elegante, pode parecer estranho, é você dizer, filhinho, me perdoe, viu? Eu já tenho 3 pedras para levar. Que tal você levar a tua? Ou então, me ajude a puxar a carroça. Entende ou não? Só que sabe qual é o nosso problema, irmão? A gente pega a pedra dos outros. Você entende a lição? A gente pega a pedra dos outros e coloca na nossa carroça. Aí a carroça fica pesada e a gente reclama de quem, gente? De Deus. Aí Deus olha de lá, ué, e o que eu tenho a ver com isso? Eu não te mandei carregar. Você está carregando porque você é bonzinho. E eu abro parênteses sem querer deixar ninguém malzinho, mas às vezes a gente, por ser muito bonzinho, fica carregando pedra dos outros. Sim ou não? Aí os outros folgados, irmão, de pé para cima. Tira foto, não é ocasião agora, mas tira foto lá na praia. E você ralando. Oxente, tá justo isso, irmão? E às vezes ainda provoca ainda aqui, fulano, olha onde eu estou, a vida que eu pedi a Deus e o barulho do mar. E você ralando. Aí você pensa e fala, ué, eu carrego o peso e ele desfruta. É justo, gente? Não quero te deixar malzinho, mas você tem que pesar em balança. Qual pedra que você vai pôr para dentro da tua carroça? Amém, gente? Há tempo de juntar e há tempo de dizer, não vou juntar não. No texto que nós estamos lendo, o juntar representa o que, gente? Representa o quê? Um memorial de que o Senhor abriu o caminho onde não havia, no meio do rio, e já abriu em uma segunda ocasião, no meio do mar, e glória a Deus por isso. Pastor, é o único texto a respeito do assunto? Não, poderia ler 191 versículos da Bíblia que falam sobre pedra. Para você ter ideia, os 10 mandamentos foram escritos nas pedras. Para você ter ideia, lá na transformação, lá em Mateus 4, na tentação, foi dito, transforma as pedras em pães. Para você ter outra informação, Jesus falando sobre o templo disse, não ficará pedra sobre pedra. Em outra ocasião no adultério, daquela mulher pega no ato, Jesus falou, quem não tem pecados que atire a primeira pedra. A verdade é que se você for ver a Bíblia, repito, tem cerca de 191 ocorrências a respeito de pedra. 191 ocorrências. A pergunta é, o que você faz com as pedras que você encontra no caminho? Que você possa levar alguma experiência disso.
que você possa levar. Aí entenda, não é a pedra física, né? Que você possa levar alguma coisa disso tudo, irmão. Talvez alguém que abriu as portas para alguém que não mereceu sua confiança. Talvez alguém que se entregou uma paixão e infelizmente o cabra era tranqueira, me perdoe falar isso. Tem que tirar alguma lição disso, irmão. Cair no tranqueira parte 2 é por tua conta e risco. Uma vez alguém mandou uma mensagem para o missionário, daquelas que ele responde no programa, e disse bem assim: pois é, missionário, eu casei com uma e foi tranqueira, eu casei com outra e foi tranqueira, eu casei com outro e foi tranqueira, agora, missionário, o que eu faço? Aí eu esperei, né, quase com pipoca e refrigerante para assistir a resposta. Aí veio o missionário: irmã, eu acho que você tem que parar de pescar no mesmo rio. Aí eu falei: gostei. Parece que ele não respondeu nada com nada, mas eu falei: entendi. Se ela está pescando só tranqueira, o que ela tem que fazer, gente? Mudar de rio. Oh, caramba, não está legal onde você está buscando candidato, né? Mude de rio. Falei: olha, legal, gostei dessa aí. Então são coisas que a gente aprende. O que estamos aprendendo, irmão, das pedras no caminho? O que estamos levando para a vida? Será que estamos levando algum aprendizado? Será que isso está nos trazendo algum tipo de ensino? Posso falar mais sobre pedras? Puxa, vários, como eu lhe falei, quase 200 textos na Bíblia falando sobre pedras. Por exemplo, Gênesis 28, apenas anote, o verso 10 e 11, fala a respeito de Jacó. Aquele dia que o Jacó teve um sonho, aquela escada, você deve lembrar do texto. A Bíblia diz, irmão, olha só o que o Jacó fez, verso 11, tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs o que, irmão? Por sua cabeceira. Diga amém, gente. Olha, irmão, naquela circunstância que estava Jacó, sabe o que Jacó fez com uma das pedras que ele encontrou? Fez de travesseiro. Diga amém, gente. Eita glória, isso é homem de Deus, né, irmão? E às vezes o que a gente faz com as pedras? Chuta balde. A vida medíocre. Esse Deus que não me ama, se Deus não me amasse, isso não estaria acontecendo. E Deus dizendo: filhinho, eu quero te ensinar alguma aula nisso aí. Leve alguma pedra, leve alguma lição disso aí. Eu quero que você aprenda alguma coisa nisso aí. E você quer saber, irmão, pode parecer um discurso estranho, porque ninguém louva a Deus pelas pedras no caminho. Mas a gente aprende, irmão, aprende ou não aprende? Sim ou não? Quem aqui já emprestou dinheiro e não recebeu? Levanta a mão assim. Ixi, não sei se você viu, mas daqui de cima tem uma vista panorâmica, irmão. Quase que metade da igreja. Talvez hoje você pense um pouquinho mais na hora de emprestar, é ou não é? Principalmente quando você desinteira do teu para socorrer alguém. Aí, irmão, é a gota d'água. Aí você fala: ó, esse aqui, filhinho, é da minha conta de energia, tá? Ó, ela vence dia 15. Você me paga até dia 10? É claro! Quando que eu falei com você? Aí você: que homem sério. Você só não falou de que mês, né? Irmão, tirar do teu, eu abro parênteses, tirar do teu para socorrer alguém? Ah, não, irmão. Nós estamos falando também sobre sabedoria administrativa. Isso não é sábio. Deus não dá cobertor curto, irmão. Então você vai desinterar o do leite das crianças para socorrer alguém? Não está certo, irmão. Alguém diz: pastor, é porque eu sou bonzinho, eu sou de Deus. Me perdoe. Não está certo, porque a lei bíblica qual é? Amarás o próximo como a ti mesmo. Caramba, você vai tirar o teu sapato, vai ficar descalço para alguém ter sapato? Tu não está sendo inteligente. Agora, se você tem 2 calçados, e esse segundo calçado você com gentileza quer abençoar alguém, amém, Deus te abençoe. Agora, tirar do teu, você não está sendo inteligente. E a pessoa do outro lado fica bardosa. Com essa expressão? Mal acostumada. E vai ver, daqui a pouco vira o jogo. E você fala: hoje eu não tenho. Falar: não acredito que você não tem. Você não vai me ajudar? Você entende? Vira o jogo, irmão. Você não vai me ajudar.
Eu estou te falando que eu preciso de dinheiro. Você não vai me dar. Você não é de Deus, não. Vou falar para o teu pastor. Ah, caramba. Não pode, acabou-se. Então, voltando ao texto, Gênesis 28, o que Jacó fez, irmãos, da pedra que ele encontrou, pelo menos de uma delas, ele fez de cabeceira. Então, em aspas, o que diz o ditado é, quando a vida lhe oferecer limão, faça uma limonada e faça da Suíça, que é uma beleza também. Mas vamos adiante, pastor, é o único texto? Não. Se você for a Êxodo 28, você lembrará de uma outra expressão a respeito da pedra. Para tua curiosidade, ou curiosidade minha, nossa, a Bíblia fala sobre a veste do sacerdote. Êxodo 28. E a Bíblia diz, no verso 21 de Êxodo, de que a veste do sacerdote, a veste dele, tinha pedras. Chuta quantas pedras? 12 pedras. E por que 12? Por causa das tribos. Então, na veste do sacerdote, ele carregava 12 pedras. Não eram aquelas do ombro, assim, igual eu falei, né? Mas eram pedras menores. Aquele tempo, irmão, já tinha 12 pedras talhadas na veste do sacerdote. Puxa, que incrível. Para ele carregar aquelas pedras, aonde, irmão? No peito, era no peitoral do sacerdote. Irmão, pode carregar no peito sim as pedras, mas toma cuidado para isso não te trazer angústia, entende ou não? Trazer tristeza, trazer rancor, trazer mágoa. Não, toma cuidado. Você pode ter lembrança das pedras do caminho, mas lembrança como um testemunho, como um memorial. Amém, gente? Quem sabe um dia voltar até lá o bairro ou a casa que um dia você morou, estacionar na frente um instantinho e falar, Jesus querida, aqui é a minha terra. Olha onde eu morei um dia. Você está entendendo ou não? Um exemplo, não? Não que você seja agora arrogante, snob, não. Mas você lembrar da onde você saiu, irmão, que legal. Vai ver alguém, vai olhar você ali até chorando na frente da casa e vai falar, pronto, você aí ficou doido. Está chorando por isso aí, mas não sabe que aquilo ali é a tua pedra, entende ou não? Aquilo ali é a tua lembrança, é teu memorial. Aí você olha para aquilo e fala, Jesus, olha de onde eu saí. Eventualmente agora a tua casa mais confortável, eventualmente agora saiu do aluguel, está na casa própria, eventualmente agora você tem até um pomar, tem um jardim, tem lá um quintal. Puxa vida, irmão. Diga glória a Deus, irmão. Eventualmente tem lá a churrasqueira, o povo do sul não gosta nada da carne, né? Eventualmente tem a piscininha para relaxar um pouco. Puxa, irmão, isso é ou não é uma boa pedra? É ou não é? É para você dar glória a Deus. Pastor, tudo bem, estou entendendo, mas para onde vamos chegar? Veja, irmão, o que diz, agora já para o final. Deuteronômio 27, verso 4. Então essas pedras foram usadas um dia, tiradas do meio do rio, lá do leito do rio onde secou-se, e foram levadas quantas? 12 pedras. E as pedras representavam o que, gente? Um memorial, uma lembrança do que Deus fez com o povo aquele dia, que foi abrir um caminho onde não havia caminho. Aí veja o que diz no verso 4 de Deuteronômio 27. Aqui eu vou terminar. Diz assim: será, pois, que quando houveres passado o Jordão, levantareis essas pedras, que hoje vos ordeno, no monte Ebal, e as caiarás, ainda vai pintar, vai deixar ela bonita. Verso 5, pode ler comigo o 5? E ali edificarás um altar ao Senhor teu Deus, um altar, vem irmão, venha, leia, de pedras. Diga amém, gente. Você entende ou não? Então aquelas pedras que foram levadas se tornaram o que, irmão? Um altar. Diga amém. Então aquelas pedras um dia vieram a ser um altar. Daqui a pouco, irmão, aquilo que hoje te deixa triste vai ser teu testemunho.
aquilo que hoje, às vezes, te deixa para baixo, irmão, triste. Você sabe o que eu estou falando. Aquele assunto que às vezes te puxa para baixo, e você fica, sabe, naquele lenga-lenga. Um dia tá legal, outro dia não tá, outro dia tá bem, outro dia tá ruim. Esse assunto aí, esse que você acabou de lembrar, com fé em Deus, guarda essas pedras, porque um dia você vai levantar um altar para Deus. Um dia você vai pedir oportunidade da igreja. Ô pastor, me dê um minutinho. Pô, não, irmão, pastor, sabe aquele assunto lá? Deus deu graça, você está levantando um altar para Deus. Amém, gente? Aplauda ao Senhor, bem forte, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Dê um bom testemunho, até para fortalecer a fé de alguém que ainda está enfraquecida, né? O que você anda fazendo com as pedras no caminho? Quer uma sugestão? Pegue, guarde essas pedras. Vou tacar em alguém, não. Você vai fazer o que com essas pedras? Você vai levantar um altar para Deus. Amém, gente? Recebe essa bênção, amigo. As pedras no caminho ajudarão para você fazer o seu altar para Deus. Serão o seu altar para Deus. Imagine Jacó, mais uma vez eu cito aqui, usou a pedra de travesseiro, ali dormiu, ali deitou e teve uma visão de anjos descendo e subindo. Em outras palavras, vamos lá, direto, de forma direta, que as pedras no caminho possam ser seu grande testemunho, possa ser a criação de uma grande história que você terá para testemunhar o nome do Senhor. Recebe essa bênção, amigo? É para aquecer teu coração sem sombra de dúvidas. Que dia bonito foi, hein? Deus seja louvado. Vamos orar e vamos completar? Querido Deus, obrigado por essa lição. Sabemos sim que pedras surgem pelo caminho, sabemos sim que dificuldades surgem pelo caminho, mas sabemos que há um Deus nos céus que nos ajuda em todas as circunstâncias. Um Deus poderoso, um Deus que nos levanta, um Deus que prometeu não nos deixar e não nos desamparar. E eu louvo o teu nome por isso. Pai, eu oro por alguém que está pensando em desistir. Eu oro por alguém que, diante das pedras e das curvas no caminho, já pensou que não está valendo a pena tentar, já pensou que não nasceu para isso. Pois, Senhor, renova as forças desta pessoa e essas pedras que hoje tentam atrapalhar, sejam a construção de um lindo testemunho. Em nome de Jesus. Amém. Não sei a quem vale, mas guarda o exame que você fez, guarda o exame que você fez, o exame trouxe lá o diagnóstico ruim, guarda ele, que seja pela fé falando aqui, a construção de um lindo testemunho, de você daqui a pouco, como uma irmã nossa que outro dia testemunhou, ela fez o exame, encontrou nódulos no seio, o doutor recomendou, faça aí mais exames, ela fez um próximo exame, constatou nódulo no seio, e o doutor faça um terceiro, e fez um terceiro, a oração da fé fez um nódulo simplesmente desaparecer. E a irmã voltou ao templo com um sorriso nas orelhas, louvado seja o nome do Senhor. Que seja, repito, as pedras sejam a construção de um lindo testemunho, de um altar para Deus, tá bom? Até me alonguei hoje aqui, mas creio que a mensagem lhe tocou. Nosso zap pastoral é esse que aparece na tela, desejando contato conosco aqui em Blumenau, basta você apontar aí para o QR Code ou já ir também direto ao número que também está aí. Deus te abençoe, até a próxima. A graça de Deus está em Blumenau, localizada na Rua Amazonas 455, bairro Garcia, próximo à Fonte Luminosa. Atenção para a nossa agenda semanal, quarta-feira, a família no altar de Deus, às 9h, 15h e às 19h30. Sexta-feira, cura e libertação total, às 9h, 15h e às 19h30. No domingo, o culto de ensinamento, às 8h e às 19 horas. Igreja Internacional da Graça de Deus.